Meus irmãos, a graça e a paz de Deus a todos, amém? Graças a Deus por estarmos aqui juntos mais uma vez, sempre um privilégio, uma alegria, da gente poder compartilhar esse tempo junto, uns com os outros, nos cânticos, nas orações e também ao redor da palavra de Deus. E é para lá que eu peço que vocês possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 67. Está no livro dos Salmos, o Salmo 67. Muito bem. Podemos orar mais uma vez? Ó Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti. Te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio de termos esse livre acesso ao Senhor, de sabermos que não estamos aqui abandonados à nossa própria sorte, porque não andamos por sorte, mas pela Tua direção, pela Tua bênção sobre nós. Obrigado, meu Pai, porque Tua palavra diz, e nós sabemos disso, que o Senhor nos ama. E que o Seu próprio Filho nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até o final. E ainda temos o dom do Teu Espírito, e somos partes da Tua igreja, somos a Tua família. Pai, nós Te louvamos, porque já temos experimentado tanto da Tua fidelidade, mas ainda sabemos que no curso da nossa vida, muito ainda será derramado sobre nós. Te pedimos agora que nos abençoe, Senhor Deus, com a inspiração, a revelação da Tua palavra. Abra os nossos olhos, ouvidos e entendimento. Cuida de nós Te pedimos. Para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para o nosso bem e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este final de semana passado nós tivemos alguns dias especiais no nosso acampamento, né? Foi o 5º acampamento que nós nos reunimos. Nesses 7 anos foi a 5ª vez que nós pudemos estar juntos. E como foi gostoso ter aquele grupo lá e desfrutar de uma comida gostosa, muita companhia boa mesmo, né? E fora assim, tantas coisas boas que aconteceram lá, né? E também a presença do Dr. Shed, que veio do Brasil para estar conosco e trouxe a palavra, nos ensinando de maneira tão clara, não é? Tão humilde, ele com tanto conhecimento, não é? Mas tão humilde na maneira como transmite a palavra de Deus para nós, e todos que estavam lá tiveram a oportunidade de ser expostos a um pensamento, não é? Da palavra de Deus, alguma coisa nova nesse sentido. Isso me alegra muito, não é? E eu fico feliz. O tema do nosso acampamento foi a questão da igreja. A importância da igreja. Por que a igreja é tão importante, não é? De certa maneira, às vezes causou até um pouco de polêmica entre algumas pessoas, naturalmente, mas eu até gosto disso, sabe? Porque eu acredito que a gente precisa ser, de verdade, ser exposto a gente séria, gente que ama o Senhor. Às vezes nós pensamos diferente, uma coisinha ou outra, é normal isso aí, mas são pessoas que de verdade amam a palavra de Deus e estão fazendo o que fazem com responsabilidade, não é? Mas ele falou muito sobre a importância da igreja. E naturalmente a gente traz muitas lições desse retiro, desse tempo que passamos juntos, porque nós somos uma igreja. Eu tenho dito, nós não somos um clube social, nós não somos uma rede de amigos, somos amigos, fazemos muita coisa social, nós gostamos de estar juntos,
Mas nós somos de verdade uma igreja. Somos uma igreja porque temos um Deus, cremos na revelação desse Deus de maneira carnal para nós, na pessoa de Jesus Cristo. Cremos que este Cristo, este homem Deus, esse Deus homem, morreu pelos nossos pecados, que era a única maneira que tínhamos de conseguir salvação para a vida eterna, que começa aqui, uma qualidade de vida divina. Não é? E aí que às vezes eu me paro tantas vezes, quantos de nós somos cristãos, mas não vivenciamos uma vida divina aqui. Esperamos que talvez um dia alguma coisa vá acontecer e a gente lá no céu, lá vai viver a vida eterna, mas que a qualidade de vida divina, ela começa aqui, quando o Senhor Jesus passa a ser o nosso Salvador pessoal e o seu Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E é nessa esperança desse Espírito que somos formados um corpo, o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, a Bíblia diz, e de novo vimos isso no acampamento, e que um corpo, ele anseia, ele deseja muito ouvir o que o cabeça tem a dizer. Senão cria-se uma coisa incongruente, errada, diferente, alguma coisa que a cabeça diz e o braço, a mão, a perna não obedecem, vão para um outro lado, o cérebro diz faça isso, mas a minha perna vai para uma outra direção. Mas um corpo que quer ser saudável, ele ouve o que o cabeça tem a dizer, não é? Mas que nós também, como corpo de Cristo, nós aqui hoje à noite, os irmãos que estão pela internet assistindo ao vivo agora, mas também a igreja de Jesus que se espalha por toda a terra, em todos os cantos da terra, lá em Uganda, de onde o Francis vem, por exemplo, de todos os lugares, a igreja de Jesus, o povo de Deus, chamado de povo de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, esse é o corpo de Jesus Cristo. E é por este corpo que Cristo morreu, que Cristo deu sua vida e redimiu e resgatou do pecado. Esta é a grande noiva de um grande casamento que um dia viveremos com o Senhor, a noiva e o noivo. E esta importância tanto que nós salientamos o fato de que aquela volta de Jesus, naquele dia que ele prometeu, que ele morreu, ele ressuscitou, e ele disse, eu voltarei. Este mesmo Cristo que voltará para um grande casamento, como o livro de Apocalipse diz, ou Efésios capítulo 5, este casamento acontecerá entre Cristo e sua noiva, e a noiva é a igreja. A noiva não são os nossos amigos, não é o nosso clube social, a noiva não é o nosso trabalho, a grande empresa para a qual trabalhamos, ou a pequena empresa para a qual trabalhamos. A noiva não é nem mesmo a nossa família. Queremos que a nossa família faça parte da noiva, queremos que os nossos amigos façam parte da noiva, entrem neste corpo, sejam, como Paulo diz, enxertados, colocados neste corpo e passem a ser corpo de Jesus Cristo. É este corpo que vai viver com Jesus a eternidade, o corpo que tem um cabeça. Quem está fora deste cabeça não é corpo de Jesus Cristo. E aí, quando nós começamos a entender isso, nos dá uma dimensão do quanto amamos, valorizamos, investimos. Em que categoria de primeiro, segundo, terceira importância na sua vida está o reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Se você entender que a igreja é eterna e nada mais. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que existem duas coisas eternas que nunca desaparecerão: a minha palavra e a minha igreja. É o que Jesus diz. A minha palavra e a minha igreja para sempre viverão. Quem não está neste grupo não tem a eternidade dentro de si. E eu fico vendo quantas vezes nós investimos tanto tempo em coisas que são efêmeras, passageiras, que não fazem parte do corpo eterno. A seriedade disso, ela afeta diretamente o que você faz da sua vida, o que você faz do seu tempo, o que você faz da educação dos seus filhos. A gente, de maneira muito bacana, discutimos no final, né? Uma irmã veio e disse, não sei se eu concordo com isso, essa coisa, né, da família, da igreja, qual é mais importante?
Isso é bom, isso é saudável, a gente precisa ter essas conversas. E eu fico pensando o seguinte: o quanto de verdade nós lutamos para que os nossos filhos façam parte do corpo, para que o nosso marido, nossa esposa, os nossos amigos que tanto amamos, façam parte do corpo, porque este é o caminho para a eternidade, é ser enxertado, inserido no corpo do qual o cabeça é Jesus Cristo. Eu queria, nesse mesmo sentido, falar com os irmãos um pouquinho a respeito desse Salmo 67. Todos nós temos um desejo de ser abençoado. A gente às vezes até fala assim: olha, a gente ama muito mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. Às vezes dizemos assim. A gente muito mais quer ser abençoado e a gente espera um milagre acontecer, alguma coisa especial acontecer, do que ter uma relação próxima, íntima, verdadeira com o próprio Deus. Mas o Salmo 67, ele nos estimula a pedirmos, a orarmos a bênção. Isso é interessante, porque ele diz assim: nós temos que pedir isso. Lembre-se que todo o livro dos Salmos, eles são uma coletânea de orações. E se você crê, como eu creio, que a Bíblia é inspirada por Deus, que foi o Espírito Santo que escreveu, por exemplo, o Salmo 67, então nós vamos entender que o Salmo 67 é uma oração que o próprio Deus deseja que nós façamos. Por isso está aqui o Salmo 67. E na minha versão, na minha tradução do português, diz assim, esse salmo pequeno de apenas 7 versículos: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus. E todos os confins da terra o temerão. Que oração impressionante é essa, direta, não é? Mas o salmista aqui, ele abre o verbo com Deus, ele abre a sua boca diante de Deus, ele diz: Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Mais ou menos como Jacó, quando tem aquela luta com Deus em Betel, e ele luta e luta e luta, até que ele diz: eu não te deixo ir até que me abençoes. Essa ideia mesmo de verdade, porque Israel e a Jacó, Israel é o povo que luta. O povo que luta com Deus, o povo que lutou de verdade. Este povo, ele luta, ele se agarra em Deus, como aquela mulher que nos evangelhos, ela tem aquele fluxo de sangue constante, que o sangue vaza por tantos anos dela, já gastou todo o dinheiro. O evangelho de Lucas diz que ela gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos, e ela está fraca, mas ela consegue abrir um caminho no meio de uma grande multidão, alguma coisa difícil, considerando a sua enfermidade, considerando o fato que ela era uma mulher, considerando o fato que ela estava enfraquecida por anos de sangramento, mas ela enfrenta tudo e todos, ela luta e chega às vestes de Jesus e o abraça, o toca. Essa vontade de verdade, que parece que nasce lá dentro do âmago, dentro da nossa barriga, do estômago, que diz assim: eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar aqui parado, sentado, esperando que alguma coisa aconteça. Eu preciso de verdade me encontrar, eu preciso me achar, eu preciso uma resposta a essa solução. Qualquer que seja o momento que eu estou vivendo, eu preciso de uma solução, para essa situação. E eu brigo, eu luto. E na realidade, o Salmo 67 é um grito, porque ele está nesta ênfase: Deus, seja gracioso para conosco. E aqui está o plural. Conosco é um grupo de gente interessada em um assunto. E ele diz assim: Deus tenha graça para com ele. Ele está dizendo: eu não mereço isso que eu estou pedindo,
Isso está além da minha capacidade, do meu direito, eu não mereço isso, fiz tudo errado para trás, olha o meu histórico, olha como eu cheguei até aqui nesse dia. Se você olhar, puxa, todo mundo fez certinho, eu peguei o caminho torto, errado, fiz tudo errado, não mereço. Mas Deus agora não é uma questão de merecimento, é questão da tua graça para comigo. Eu preciso que o Senhor seja gracioso comigo. Quantas vezes você de verdade já pôde orar assim para Deus, numa situação? Dizendo assim, Deus, eu preciso da tua graça. O Salmo 63, Davi que está no deserto, fugindo do seu filho que queria matá-lo. Absalão queria matar o seu pai, o rei Davi. Davi foge para o deserto, numa situação que um contexto depois explicamos, que não é o caso aqui. Mas num certo momento que a sua vida corre risco, ele poderia morrer, ser morto por um exército muito maior do que o seu, que estava sendo liderado pelo seu filho. Ele sabia disso. Não apenas pelo exército, mas ele estava passando fome, frio e sede no deserto. O texto vai dizer. E naquele momento ele diz, eu descobri, Deus, que a sua graça é melhor do que a vida. Eu prefiro a tua graça do que a própria vida. Antes eu morto, mas recebi a tua graça, do que eu vivo desgraçado. Eu vivo sem a tua graça. Não vale a pena viver se a tua mão de graça não estiver sobre mim. É o que ele está insistindo, Davi. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam. Porque eu encontrei a tua graça. Aliás, a tua graça veio, e como diz um autor conhecido nosso, a graça veio e me agarrou com garras e não desgruda de mim. Eu não tenho o que eu posso fazer, como o Salmo 23, que o teu amor e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A ideia lá do salmista, o Davi no caso, é de perseguir para caça. Eu vou te perseguir, eu vou atrás de você com a faca no dente. Eu vou com a faca na boca, eu vou te encontrar, e quando eu te encontrar, eu vou te dar a minha graça, eu vou te dar a minha misericórdia, a minha bondade vão estar sobre você. Dessa maneira, como o Dr. John Stott dizia, que como que um cão de caça foi enviado do céu, e ele vai atrás de você incessantemente, até te encontrar na árvore que você está escondida, em algum lugar. Aquele cão de caça vai farejando você, farejando a sua vida, os seus erros, os seus caminhos, os seus acertos, tudo, vai farejando, farejando, até que um dia te põe contra a parede. Eu vi um filme uma vez, que aquele homem com aquela bola, sabe aquela bola? Que o fugitivo está na cadeia, tem uma corrente com uma bola, e ele consegue pegar a bola, e ele vai fugindo, 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 até que um dia, um momento, ele sobe numa árvore, e ele fica escondido, e aquele cachorro, não é? Uau, 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 encontra ele lá, não tem escapatória, não tem como fugir. Eu descobri que a tua graça é melhor do que a vida. Seja gracioso para comigo, Deus, eu preciso da tua graça. É importante para mim. Essa é a oração que Davi faz, ou aliás o salmista faz, né? Será que não está funcionando aqui, Tiago? Na realidade, meus irmãos, todos nós temos a esperança da bênção. Essa necessidade da graça, todos temos. Se você me permite o bom português, todos somos desgraçados. Não tem graça. Estamos longe dela. O pecado nos afastou de Deus e nós não temos mais. Às vezes nós vamos levando a vida aí e as coisas vão acontecendo meio que por acaso, pela sorte, porque é assim mesmo que acontece, meio que quase que matemático, algumas pessoas dizem. Se tem uma boa educação em casa, aí você estuda, e porque você estuda, você pega um bom negócio e você está trabalhando bem. Quase que um acaso da vida é que um dia encontrará uma parede e você não consegue mais. Todos temos essa necessidade da graça. Chega um momento que todos precisamos, esta busca pela aprovação. Faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Essa ideia de que, a ideia do hebraico de faça resplandecer sobre nós o teu rosto, é a ideia de que Deus sorri para você.
É como se Deus olhasse do céu para você e abrisse um largo e grande sorriso e sorrisse para você. Deus está a seu favor, você está do lado de Deus e Deus do seu lado. Há uma música antiga que diz isso, não é? Que o amor está do nosso lado. Esta ideia de que Deus está sempre do nosso lado. E que Deus vai sorrir. Aliás, Tiago diz isso, o irmão de Jesus, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim que toda boa dádiva, todo dom, o que é dom? Senão um presente. A palavra dom é um carisma, é um cáris, é um presente. Todo presente perfeito vem do alto, dos céus, do Pai das luzes, de quem não há variação, mudança, nem sombra de mudança, o mesmo Deus bondoso, amoroso, gracioso, que quer abençoar cada um de nós. É de lá que vêm essas bênçãos. E é a esse Deus gracioso que o salmista diz: Deus, tenha graça para comigo, me abençoe, coloque a tua mão sobre mim, como diz Moisés. Lembra Moisés lá no livro de Êxodo? Deus, se o Senhor não for, ninguém vai. Nós só vamos sair daqui um passo para cá ou um passo para lá se o Senhor for junto. Se o Senhor não for junto, nós paramos e não vamos a lugar nenhum. Esta ideia de abençoar, essa ideia do rosto que está aprovando, nos dando uma aprovação. Essa ideia do Salmo 67 vem aqui no caso de Números capítulo 6, quando diz que o Senhor te abençoe e te guarde. É uma bênção sacerdotal, arônica. Arão era o irmão de Moisés e era o sacerdote que abençoava o povo. E ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Pensa um pouco nessas palavras, não seria bom você viver assim, hoje à noite, amanhã, no seu trabalho, nessa incerteza que você tem agora, num problema de saúde. Eu tenho passado alguns dias difíceis, eu pessoalmente. Não sei quantos irmãos sabem, mas o meu irmão está numa situação muito difícil, meu irmão mais novo. E está me abalando muito, o tanto que eu o amo, não é? E como é difícil às vezes saber isso, ouvir uma sentença como eu ouvi do médico essa semana no Brasil. Muito difícil. Tudo mais perde um pouco o sentido. As outras coisas, me perdoem os irmãos, ficam um pouco pequenas. Mas aí você acredita que o Senhor pode virar o seu rosto, nos abençoar, nos guardar, nos dar sua paz. Nos dá a paz. Durante a Guerra Civil Americana, essa divisão que havia entre os estados do Norte e do Sul, nos Estados Unidos, ao Norte tinha o grupo da União, da Union, não é? No caso aqui, Union não é sindicato. Às vezes a gente traduz aí Union como união, não é? Mas está errado. Union é sindicato. Mas na realidade os Estados Unidos, a união do reino, dos Estados do Norte, não é? E ali pelo presidente Abraham Lincoln, né? E os Estados do Sul, da Confederação, que estavam, mas talvez 11 estados, se eu não me engano, que eles queriam a independência, e eles queriam manter, por exemplo, a escravidão, não é? Por exemplo. Tinham mais coisas do que isso. Mas no momento da guerra, o general Lee, que é este aí da foto, o general Lee, ele está passando por um campo e ele percebe um soldado inimigo que está ferido e sangrando muito. E quando aquele soldado ferido é descoberto, né, e o general principal de toda a batalha, o homem mais importante depois de Abraham Lincoln, de toda aquela batalha, é este homem. E ele chega com seu cavalo, a história diz, né, e ele vê aquele homem caído, sangrando e morrendo, inimigo. E quando aquele homem olha para ele, a história diz que o general Lee olhou para ele, disse: meu filho, você vai ficar bem. E as pessoas correm, pegam ele e levam para cuidar dele. Quando todos nós precisamos de um rosto assim, de alguém que olhe para você e diga assim: você vai ficar bem, calma, está tranquilo,
está tudo bem. Quando nós precisamos dessa aprovação de Deus, de um sim grande, generoso desse nosso Pai, porque nós temos nossas vidas tão desviadas, temos as nossas vidas tão transviadas, temos as nossas vidas cheias de altos e baixos, incertezas, inseguranças. Nós insistimos tanto em viver muito em cima dos nossos sentimentos, muito mais do que aquilo que é certo fazer. A gente vive muitas vezes muito mais em cima da nossa tradição, mesmo que ela esteja absolutamente errada, mas é minha tradição que eu herdei do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, do meu arrebenta-avô. Uma piada. E nem tanto nos preocupamos com aquilo que é certo para ser feito. Porque vai chegar um momento que este rosto vai se virar para todos nós. E para alguns vai ser um momento terrível, quando este rosto santo e justo se virar para nós, com uma sentença. Mas para aqueles que buscaram essa graça de Deus, este rosto, mesmo rosto, que virará para cada um de nós, com aprovação e dirá: vem meu amado, vem minha amada, vem gozar de toda a eternidade comigo, vem viver comigo, daquilo que eu tenho e eu planejei para você. Desse sorriso de Deus, desse Deus que de verdade deseja nos abençoar. Deseja. Eu estou me lembrando agora aqui do livro de... Eu espero que eu esteja lembrando certo, né? Romanos capítulo 8, que diz assim, olha, imagina esse verso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim... aliás, 31, que diremos, pois, à vista de tudo que vivemos? Diante de tudo que nós vivemos, na nossa casa, no trabalho, dentro de nós, o que vamos dizer diante de todas as lutas que temos, às vezes da desesperança? A resposta de Paulo é contundente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou do lado certo, Ele está com aprovação sobre mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso firmado no versículo 32, Paulo vai dizer: porque aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho na cruz, Jesus, que Ele deu para morrer por nós, este, antes, por todos nós, o entregou. Aí a palavra chave do verso, a palavra entregar, é dar como resgate, para o pagamento de um preço devido. Será que Ele também, graciosamente, não nos dará, junto com Jesus, todas as outras coisas? Perceba isso, que Deus deseja nos abençoar, e se Ele já nos deu o mais importante, aquilo que era impossível de conquistarmos, aquilo que seria impossível, improvável de comprarmos, pagarmos, Ele já nos deu gratuitamente. Paulo diz: bom, se Ele já nos deu o impossível, o mais caro de tudo, Ele já me deu, como também Ele não vai me dar, junto com Ele, todas as outras coisas? Porque se eu estou com Ele, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu estou desse lado, não é? Essa é a ideia do texto. Então, o fato é que ele ora e ele pede esta bênção, ele tem uma esperança de bênção. Tiago, eu preciso aí de você. Veja que o Blaise Pascal, pode mudar por favor, ele diz o seguinte, esse filósofo francês, século XVII, ele diz assim: todos os homens buscam a felicidade, e não há exceção, ele diz. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. Todos querem a felicidade. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitar a guerra é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim: felicidade. É isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo aqueles que tiram a própria vida. Isso é um filósofo, século XVII, dizendo que é assim que ele vê que todo mundo, de alguma maneira ou de outra, seja num banco solitário, com o rosto amarrado, cabisbaixo, ou seja num momento de dança eufórica de louvor, os dois por um momento vestidos ou trajados de uma maneira ou de outra, eles querem o mesmo fim: alguém me note, alguém me abençoe, alguém me dê a paz, alguém sorria para mim, alguém diz que me ama. E como diz
Rolling Stones, que eu não consigo satisfação em lugar nenhum, mesmo apesar de eu tentar e tentar e tentar e tentar e tentar, porque é isso que eu faço todos os dias. E o Mick Jagger já tentou de tudo. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu não consigo achar. Mas a busca está lá, porque todos precisam essa esperança da bênção. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que estamos aqui na presença de Deus e com o povo de Deus, somos chamados à adoração, a ouvir a voz do Senhor, somos chamados à oração. É justo que você chore, ou que você se assente, ou que você fale, ou que você fique em silêncio, que você fique de pé, ou que você se ajoelhe. Mas o justo é que o seu coração, de alguma maneira, dentro daquilo que você foi levado a viver pelo próprio Senhor, é que você grite, peça para que Deus te abençoe. Brigue por isso, lute por isso, pelas coisas que você acha que são justas na sua vida. E mesmo aquelas que talvez você diz assim, Deus, eu nem mereço sequer isso. Porque às vezes você faz tudo direito. 1 mais 1, Deus, o resultado tem que ser 2. Mas você faz 1 mais 1 e o resultado é 7. Mesmo que você faça tudo justo, diz Deus, ainda assim eu preciso que o Senhor coloque a tua mão sobre mim e me abençoe. Dispense de maneira generosa, abundante. Seja bondoso para comigo, Deus. Não mereço, sou falho, sou pecador. Reconheça isso diante dele. Não consigo enxergar tudo, Deus. A minha visão ela é muito limitada. Eu só vejo isso aqui. Faz anos que eu estou como ideia fixa, pensando nisto e nisto e nisto. Não consigo ver mais nada ao meu redor. Não tem opção para mim na vida. É isso, somente isso. Deus, ainda assim, o Senhor que vê além disso, Deus, me abençoe, seja gracioso para comigo. É uma oração no mínimo humilhante, porque você não está pedindo para Deus aquilo que você tem direito. Você não está ordenando a Deus que te abençoe. Você não está dizendo, Deus, você tem que fazer isso de maneira alguma. Você está dizendo, Deus, eu te suplico que o Senhor seja gracioso para comigo e me abençoe. E mesmo que tantos rostos e tantas pessoas ao meu lado estão com o rosto fechado contra mim, o que eu quero é que o teu rosto brilhe sobre mim. Eu quero que o teu sorriso se abra sobre mim e dizer assim, é isso aí, minha filha. É isso, meu filho, eu te amo, eu sei o quanto você vale. Eu sei o preço que eu paguei por você. Aliás, o Salmo 116, ele diz assim, que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Sabe esse verso? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. O hebraico, a palavra preciosa, significa custa caro. Custa caro para Deus. Porque realmente Ele ama o seu povo. Mas essa esperança da bênção, que todos temos e devemos ter, ela precisa ser um pouco maior do que isso. Já foi, né? Passou um antes, vocês conseguiram ver o anterior? Passou, é isso mesmo, então tá bom. É porque essa esperança da bênção, mesmo aquela bênção específica que eu e você tanto precisamos, ela tem que gerar alguma coisa útil, eterna para o reino. Jesus diz no capítulo de João, capítulo 15, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, se eu não fizer parte desse projeto seu, nada do que você vai fazer vai dar eterno, resultado eterno, nunca vai durar para sempre, nunca vai buscar gozo, alegria, satisfação plena, se eu não fizer parte desse processo. É o Salmo 127, quando Salomão ora e diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigiam. Se o Senhor não me abençoar, em vão eu vou levantar cedo e buscar o pão, o trabalho e trazer para casa. Será que Salomão está dizendo que se o Senhor não abençoar, eu não vou conseguir pão? Será que ele está dizendo, se o Senhor não abençoar, eu não vou conseguir edificar a minha casa? Será que ele está dizendo isso? Ou será que ele está dizendo, se o Senhor não cuidar, em vão vigiam a sentinela? Ele não está dizendo isso, que não vai ter. Não, ele está dizendo que não vai ter um sentido real para mim. Porque você tem muita gente aí que não teme ao Senhor.
e tem casas muito mais seguras que as nossas. E você diz assim, como é que pode? Como é que ele não teme a Deus, mas a casa dele construída é muito melhor do que a minha, então não foi em vão. Ele construiu uma casona. A questão não é essa, a questão é o significado daquilo. Porque a nossa satisfação que você tenta, daqui a pouco aquela casona não vale mais nada. Ela perdeu o valor, o significado. Então Jesus disse, eu preciso fazer parte do projeto. Porque aí quando você tiver uma casinha ou uma casona, vai fazer sentido. Você vai gozar dela, você vai desfrutar da que você tiver. A questão não é exatamente, necessariamente, aquilo que você vai ter, ou com quem você vai viver. A grande questão é se Jesus faz parte desse projeto ou não. Por isso que, quando eu compreendo a missão daquilo que eu estou pedindo, por quê? Se eu estou apenas pedindo a bênção pela bênção em si, eu só quero a bênção porque é a bênção que eu quero, você sabe que no segundo que eu recebo a bênção, ela já não vai fazer sentido mais. No segundo em que eu recebo, eu desfruto aquilo. Você vai numa pizzaria, sei lá, e come lá uma lasanha. Ou, sei lá, você vai numa churrascaria, e come uma lasanha. E aí você está lá e quase que no final ali, você já não tem mais o gosto. Porque o desejo da lasanha é muito melhor, muitas vezes, do que a própria lasanha. Porque Deus vai te abençoar, e você tem recebido bênçãos de Deus inúmeras. A questão não é essa. A questão é quão útil elas são, a ponto de você, de verdade, poder fazer uso bem delas. Para você, para sua família e para os demais. Porque o texto diz o seguinte, Deus abençoa, no versículo 2, para quê? Abençoa-me, vira o teu rosto para mim. Dá a tua aprovação sobre mim. Põe a tua graça, a tua bênção sobre minha vida, para quê? Olha aí, para quê? Versículo 2. Se conheça na terra o teu caminho, e entre os povos se conheçam a tua salvação. É para isso que eu quero ser abençoado. Eu quero ser tão abençoado, porque eu tenho na realidade, em inglês tem uma palavra que diz assim, hidden agenda. Não é? Sabe o que é uma hidden agenda? É assim, quando você tem um segundo plano, não é? Não é isso? Um plano escondido, debaixo da manga assim. Difícil traduzir isso. Hã? Isso aí. Você tem um plano na realidade. Você tem segundas intenções. Boa, segundas intenções. Você está querendo ser abençoado, mas você tem segundas intenções. Para quê? Para que Deus seja conhecido, diz o versículo 2. Para que Deus seja louvado. Como é bom quando Deus é louvado. Veja que Deus seja experimentado, seja temido. Ele está dizendo de experiências que Ele quer que os povos tenham com Deus. Porque os povos estão aí e estão vivendo suas tristezas e mazelas, porque eles não conhecem esse Deus. E talvez alguém está fazendo alguma maldade para você, talvez alguém está lutando contra você no trabalho, em casa, na família, sei lá, em algum lugar. E você fica, por que isso? Diz, talvez ele não tenha alegria de conhecer esse Deus que eu conheço. Porque a grande vitória que nós temos é quando conquistamos aquela pessoa para o Senhor, e não quando a destruímos. O nosso alvo não é destruir o inimigo, o nosso alvo é ganhá-lo para Jesus. Queremos que os povos experimentem a Deus, conheçam a Deus, louvem a Deus. Imagine que Deus, que é um Deus que fez os povos, porque eu sou melhor do que talvez alguém que não conhece o Senhor lá na Coreia do Norte agora? Por que talvez eu seja melhor do que eles? Eles também precisam conhecer o Senhor. Essa é a verdade. E Deus que fez cada um de nós, Ele deseja ser experimentado por cada um de nós. Ele deseja ser louvado por todos nós. Aliás, sobre louvor, o C.S. Lewis, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim que o louvor não apenas demonstra, mas completa a satisfação. Às vezes a gente insiste, não é tanto no louvor, no horário do nosso louvor, a oportunidade que nós temos de cantar diante do Senhor e dançarmos e nos alegrarmos da presença de Deus. Porque tem algumas coisas que você não pode simplesmente fazer, você tem que fazer e louvar. Por exemplo, você não pode, vamos pensar num prato qualquer aí, sei lá, lasanha. Pensa assim, numa lasanha.
Você não tem como você comer uma lasanha suculenta, bem feita, sabe aquela que tem várias assim camadas, todos aquele molho gostoso, bem feito, suculento e tal, e com molho de tomate, e às vezes com molho rosé, e tem assim uma camada. Bom, vou parar por aqui. Bom, você não pode simplesmente cortar uma lasanha, colocar na boca e comer. Aí não foi lasanha. Toda boa comida é a hora que você põe na boca, você precisa pôr na boca e... É verdade. Precisa. Você precisa louvar aquilo, falar assim, puxa, que coisa boa. Mas que bom estar com os pés debaixo dessa mesa, agora. Porque o louvor é exatamente isso, ele não apenas demonstra que eu estou satisfeito de Deus, mas ele completa, ele é o finalzinho do gostoso. É quando eu sei que eu estou satisfeito com Deus, e eu estou dizendo que eu estou satisfeito com Deus. Porque quando eu sei que eu sou satisfeito com Deus, e eu digo, então, de verdade, eu sou satisfeito na presença de Deus. E é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, Deus me abençoe, seja abundante comigo, seja generoso para comigo, para que vaze de mim para outras pessoas, e a mesma alegria que eu tenho, o mesmo prazer que eu tenho em Deus, a mesma satisfação que eu tenho em Deus, encoste nessas pessoas, contagie essas pessoas, e elas também comecem a louvar a Deus, porque o Senhor me abençoou tanto, como uma vez eu estava na faculdade, quando eu fazia Direito em São Paulo, e aí eu lembro que tinha um professor lá, que ele tinha um sistema meio injusto de corrigir as provas. E na hora o sistema não era muito legal, não vou entrar muito em detalhes, mas apenas o sistema não era muito legal, e todo mundo ia mal na prova, ficava nervoso, era super chato. Todo mundo já teve professor chato, né? Foi dia do professor aí, até professor chato também. É dia dele também. Mas faz parte, aí faz a gente crescer, né? O fato é que aí, um dia, essa moça foi lá e brigou com o professor. Ela falou, professor, onde já se viu, o seu sistema é injusto, e brigou com ela. E como ela brigou, ele falou assim, você está brigando muito comigo, quase sendo desrespeitosa, eu vou tirar um ponto ainda da sua nota. Ainda tirou um ponto da coitada que já tinha tirado lá embaixo, ficou com menos lá embaixo. Ele manteve a nota dela, mas depois ele chegou e se corrigiu, ele falou assim, olha, eu estava pensando, realmente está um pouco injusto. Então eu vou devolver o seu ponto, e a partir de agora também eu não vou usar mais o método, vou usar outro método. Você veja que a bênção dela abençoou toda a classe. Sabe que às vezes nós pensamos assim, Deus está te abençoando, né? Deus está sendo generoso com você. Olha que família você tem. Olha onde você mora, onde você está hoje. Olha o dia de hoje. Olha o que você comeu hoje. Deus está sendo generoso. Ele está te abençoando. Ou então, olha as suas possibilidades hoje. Você hoje tem direito de sonhar, por exemplo. Você pode imaginar alguns dias melhores amanhã. Você pode sonhar com um ajuste na sua casa. É Deus sendo generoso, te dando a capacidade de sonhar. E Deus está dizendo agora, tome isso. E a melhor maneira de você usar isso, é usar tão bem, que esta bênção vai se multiplicar e vai alcançar tantos outros. Abençoa-me, Deus, para que... Abençoa-me, Deus, para que... Deixa eu abrir aqui em Romanos capítulo 15, rapidinho, é outro texto que eu estou lembrando agora. Eu acho que é isso, se não for, vocês descontam o salário do pastor Alexandre. Romanos capítulo 15, acertei, então não precisa descontar não. Versículo 13, diz assim, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança, olha que lindo, Deus da esperança. Imagina que hoje você está vivendo uma situação aí e não está resolvida. Eu com meu irmão, por exemplo, não está resolvido ainda, mas eu tenho esperança. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na sua fé. Ele te encha de alegria e paz na sua fé. Para quê? Olha aí. Para que
vocês possam abundar em esperança no poder do Espírito Santo. Eu estou te dando uma coisa, estou te dando uma coisa, para que você possa abundar ali. E o texto todo vai depois dizer para você o que é que você tem que fazer com essa abundância generosa do Espírito Santo dentro de você. Vamos lá. O fato é que ele está dizendo o seguinte: Deus, que as nações se alegrem, que os povos se alegrem porque o Senhor me abençoou. É isso que eu quero. O texto diz, pode passar por favor, Tiago? Aqui alguns textos que refletem essa questão. Precisa voltar Tiago, por favor. Aí. O texto diz o seguinte: farei de você um grande povo e eu abençoarei. É Deus falando para Abraão. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a bênção que Deus deu a Abraão em Gênesis capítulo 12. Eu vou te abençoar, Abraão, de tal maneira que, porque eu vou te abençoar, todos os povos da terra, vou respingar neles a bênção que eu vou dar para você, Abraão. Claro que ele estava falando a respeito de Jesus. Eu vou dar para você, Abraão, Jesus. E quando você estiver lá na frente, Jesus ia ser um herdeiro de Abraão. Paulo explica muito bem isso no livro de Gálatas, quando diz que a igreja hoje é o novo Israel, que pela fé agora somos filhos de Abraão, e aí está a promessa. Isaías 49, 6, também farei de você uma luz, eu vou te abençoar, você vai ser um grande farol, alguns textos dizem, eu vou te abençoar e você vai ser um farol, uma luz para o gentio. Gentio, na palavra bíblica, é todo aquele que não é judeu. Tem o judeu e tem o gentio. Gentios, até onde eu sei, é tudo buona gente, é tudo italianado, então não tem judeu. Mas vem lá, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Eu vou te abençoar, mas o meu alvo é abençoar toda a terra, então eu vou abençoar você, para que por você, lá atrás, chegue a minha salvação. Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo 2, 3, 4. Isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, naturalmente, o texto poderia ser trabalhado, mas o texto diz que nem todos são salvos e nem todos têm o conhecimento da verdade. Mas ele deseja isso. E a bênção de Deus sobre a igreja é para que as pessoas possam conhecê-lo. Eu vou te abençoar, pois quero que você carregue a minha bênção para os povos, como uma identidade estampada em sua face. Onde você for, as pessoas vão ver exatamente isso. Aliás, o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros conforme os dons que vocês receberam. Servi uns aos outros conforme os presentes que vocês receberam, para que você compartilhe a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10, depois você lê lá. Sirva uns aos outros com tudo que eu tenho dado para você, para que as pessoas possam experimentar a multiforme, muitas variedades da minha graça. Eu quero que as pessoas conheçam. Próximo, Tiago, por favor. O desejo da salvação. O fato é que o salmista vai dizer, falando do caminho, anunciando a salvação. Como que eu faço isso? Eu preciso falar da graça de Deus. Eu preciso dizer que Deus é justo e que Deus é poderoso. Eu preciso anunciar isso às pessoas. Eu preciso falar isso. Sabe que 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 Pedro 3, 15, o apóstolo Pedro diz assim, santificai a Cristo como Senhor no seu coração. Santificar é uma palavra que significa separe para uso exclusivo. Separe o seu coração para uso exclusivo de Jesus Cristo como Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E depois, prepare-se para responder com mansidão todo aquele que vier te perguntar, qual é a razão da sua esperança? Percebe a lógica? Eu vou te abençoar, seu coração vai ser meu. E quando o seu coração for meu, e você for agir e viver a sua vida conforme o coração meu dentro de você disser que você tem que viver, é o corpo que ouve o cabeça. Aí prepare-se. Porque as pessoas vão chegar para você. Que é isso? Que é essa esperança? Que alegria é essa? Que paz é essa? Aí você anuncia.
a salvação do Senhor. Sabe, meus irmãos, eu mandei para vocês hoje, essa semana, eu mando, se você não recebe, fala comigo depois, toda semana eu mando um e-mail com a agenda da igreja, coloca um versículo, uma frase, outra lá embaixo no final, não é? Eu mandei uma de um escritor que eu tive a oportunidade de ler muito também, Harold Hendricks, aqui de Dallas. E ele diz essa frase, não é? Numa geração que está gritando por respostas, os cristãos estão gaguejando. Nós não podemos, meus irmãos, gaguejar a nossa fé, a graça de Deus, a justiça de Deus e o poder de Deus. Nós não podemos. Nós temos que anunciá-lo. Esta é a realidade. Termino, último, por favor, Tiago. Quero terminar dizendo o seguinte: a fidelidade de Deus. Então, tem a esperança da bênção, o desejo da salvação e, finalmente, a fidelidade de Deus. O versículo 6 diz assim: a terra deu o seu fruto. É interessante que esse é o único verbo, perdão, esse é o único verbo que está no passado, em todo o Salmo. Só aí aparece o passado. No hebraico também. Ele deu o seu fruto. E você pode olhar Deus de duas maneiras. Você pode olhar que Deus deu, a terra deu o fruto, ou olhando para o passado como um conhecimento da história, eu sei que a terra já fez isso. Ou você pode olhar como uma antecipação da história daquilo que vai ser feito ainda, porque pela fé você declara, isso já foi. Sim, percebe a diferença dos dois? As duas coisas aqui são possíveis. Alguns comentaristas acham que por causa da proximidade com o Salmo 65, que é um salmo de colheita, que celebrava a colheita e que a terra, ela de verdade, ela abençoou e o fruto veio, que o salmista no Salmo 67, ele está olhando para o passado, dizendo, Deus, o Senhor já nos abençoou. O Senhor já nos abençoou. E sabe que você também pode olhar hoje para trás e dizer a mesma coisa, Deus, o Senhor já tem me abençoado até aqui. Será que eu escuto um amém? Porque Deus tem nos abençoado até aqui. Mas nós também podemos olhar para frente e declarar, meus irmãos, que pela fé Deus já nos abençoou nestas bênçãos que estamos esperando, crendo que elas serão instrumentos estampados em nós para a salvação dos outros. Que a bênção que Deus nos dá não serão apenas bênçãos egoístas, para uso exclusivamente meu e próprio. Que tudo que Deus me dá é, como diz lá o profeta, para mim, me dá, é só para mim que eu quero. E que eu não reparto, que eu não dou, que eu não me dou. Mas que eu faço isso não em meu nome, mas eu faço isso em nome de Jesus. O Francis estava aqui agora e ele disse o quê? Tudo que você olhar para um desses pequeninos, você faz em meu nome. Você faz é para mim. Eu estou te dando isso para que muitos saibam que eu existo. Para que muitos conheçam a minha graça, o meu favor, o meu poder. Muitos mais outros possam conhecer o sim do meu rosto. Muitos mais. Para isso, eu te dou. Quando pedimos a Deus que nos abençoe, para que o reino se expanda, estamos pedindo para que a nossa alegria seja completa. Deus nos abençoa para que o seu nome seja conhecido. Assim é certo dizer que Deus nos abençoará quando o nosso coração deseja que outros o conheçam. Amém? Meus irmãos, preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma história real que aconteceu, se eu não me engano, nos anos 20. 1915, 20, 25 talvez. Numa aldeia muito remota no continente africano, um jovem que tinha ido até a vila para providenciar algumas coisas para a família, ele acaba lá encontrando um missionário e ele conhece Jesus. E como a vila era muito longe, ele ficou ali 2, 3 dias e foi discipulado naqueles dias, ele conheceu Jesus e ele voltou para a sua vila repleto de alegria, não é? Repleto de alegria, porque ele tinha conhecido Jesus.
E quando ele chegou lá, e ele dizia assim: olha, eu conheci agora a coisa mais importante da minha vida aconteceu comigo. E como não havia televisão, não havia internet, nada disso, 1920. Ele se reúne, todo o povo ouve, agora se reúne ao redor dele, uma história nova para contar, alguma coisa diferente aconteceu. E ele então começa a contar a história do Evangelho, que ele tinha acabado de ouvir 3, 4 dias antes. E ele vai ouvindo a história do Evangelho, e ele vai contando para o povo, Só que no que ele começa a contar para o povo fica de pé e meio que se rebela. E algumas pessoas vêm com murros e pedaços de pau grande, começam a bater tanto nele que ele cai desmaiado. E ele é jogado para fora da vila inconsciente. E ele acorda um tempo depois, sangrando. E ele começa a chorar. E ele diz assim: Senhor, o Senhor me perdoe. Eu acabei de ouvir uma história tão linda, mas eu não soube contar da mesma maneira que eu ouvi. O Senhor me dê forças, eu vou voltar e vou contar de novo. Ele se levantou, cambaleando. E quando ele chegou, ele se agarrou em algum lugar e começou a dizer: eu tenho uma história para contar. E o povo se aproximou. E ele começou a contar a história de Jesus. E conforme o povo percebeu que era a mesma história, eles vieram de novo com pedras, paus e murros. E ele desfaleceu. Algum tempo depois ele acordou no mato. Ele não sabe quantos dias. Ele não sabe. Tempo depois, não foi comido por um bicho, nada. Ele acordou e ele chorava copiosamente. Ele dizia: Senhor, o Senhor me perdoe, não é culpa deles. Eles não têm culpa, eu que sou um péssimo contador de história. A culpa é toda minha, Deus, não deles. Que o Senhor me dê a graça de eu conseguir ficar de pé. Eu vou voltar lá. Eu vou contar de novo. E ele foi, cambaleando, sangrando. Andou, chegou na vila. E ele disse: eu tenho uma história para contar. E quando ele começou a falar de Jesus, as pessoas vieram correndo de novo e bateram nele. E ele desfaleceu de novo. Só que dessa vez ele acordou, agora, na casa do chefe daquela vila. E quando ele acordou, tinha alguém cuidando dele. E ele perguntou: por que está acontecendo isso? Porque eu estou na cabana aqui do chefe da vila e as pessoas estão tirando o meu sangue, me limpando, por quê? E o chefe diz assim: é que eu vi que nós batemos em você e você voltou, batemos em você, você voltou, batemos em você e você ainda queria contar essa história. Até que eu percebi, deve ser uma história muito importante. Eu quero ouvir também. Eu não sei quantas vezes você tem apanhado, mas continue apanhando. A história é linda. Que o Senhor te abençoe. E continue te abençoando. E use tudo que Ele te dá, para que outros possam ouvir a história da salvação. E possam se alegrar na presença do Senhor. Vamos orar a Deus? Fique de pé comigo, para descansar aí, de ficar sentado, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti com gratidão, porque pudemos nos reunir, louvar o Teu nome, com liberdade que temos, exultar na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque pudemos cantar a respeito do Deus da nossa salvação. Aquele que nos redimiu do pecado, da morte eterna. Aquele que nos deu Cristo, Seu Filho amado, único. E hoje podemos ter a vida eterna dentro de nós. E ainda receber tantas outras bênçãos. Pai querido, obrigado porque também podemos ser desafiados pela Tua palavra e também encorajados por ela e capacitados por ela. E eu peço, meu Pai, que o Teu Espírito Santo que a inspirou, Ele também trabalhe nos nossos corações e transforme esta palavra em vida. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, que a Tua palavra é o dínamos, é o poder de Deus, que seja essa palavra poderosa nos nossos corações, para que possamos continuar buscando o Senhor em todos os momentos das nossas vidas, sabendo que o Senhor é um Deus generoso, abençoador, que tem prazer de abençoar o seu povo.
Mas também possamos buscar o Senhor, porque sabemos que na Tua bênção, Senhor Deus, tantas outras pessoas podem conhecer o Teu nome. E eu te peço que não seja em vão que o Senhor tenha nos abençoado até aqui, Senhor Deus. Que não seja a troco de nada, apenas pelo prazer de ganhar um presente. Mas que seja um presente tão bom, tão gostoso, que vale a pena, inclusive, pôr o rosto à tapa. Falar das alegrias e das bem-aventuranças, das delícias que existem na Tua presença. Porque nós também descobrimos que a Tua graça vale mais do que a vida toda. É claro que alguns de nós às vezes se iludem achando que muitas coisas na vida valem mais que a graça. Mas muda isso em nós, Senhor Deus. Reverte esse processo em nós. Ajusta os nossos olhos, nosso coração, para que possamos amar aquilo que de verdade precisa ser amado e usar apenas aquilo que tem que ser usado. E que possamos receber toda dádiva, toda boa dádiva que vem do Senhor com gratidão, com corações gratos, e usar sabendo que não somos merecedores, mas a Tua graça é que nos deu isso que temos. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, que é exatamente porque o Senhor for gracioso conosco, é que alguém mais uma pessoa, mais um, possa conhecer também a Tua graça, a Tua justiça, o Teu amor, o Teu poder, e também possam cantar alegres na Tua presença. Eu te peço, Pai, abençoa-nos assim, Senhor Deus, que o Senhor vá diante de nós, como quem nos guia, que o Senhor vá sobre nós, como Deus generoso que nos abençoa. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso amigo, nosso companheiro de todos os momentos, até aqueles momentos de solidão. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele guarda que nos protege, o guarda de Israel. Protege-nos essa semana, Senhor Deus, do mal e do homem mau. Que o Senhor vá por debaixo de nós como uma rocha firme sobre a qual caminhamos, onde construímos nossos sonhos, onde temos esperança, onde andamos pelo caminho, e no caminho anunciamos o caminho que é Jesus. Que o Senhor vá dentro de nós com uma graça maravilhosa, vida única, singular, preciosa, que vale mais do que todos os bens. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abraçar alguém e falar assim: que Deus te abençoe, e com esta bênção você abençoe alguém. Diga assim. Uma boa semana, em paz, e até domingo que vem.